Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado mais uma vez na área para falar do jogo de ontem, aquela melancólica derrota do São Paulo para o Atlético Paranaense e, consequentemente, a eliminação da Copa do Brasil. Vamos falar alguns pontos importantes, obviamente, como você já sabe, depois da vinheta, então solta aí, DJ. Antes de começar, propriamente dito, falar sobre o jogo e sobre até esse momento do São Paulo, eu quero pedir até permissão para vocês, como sempre faço, para agradecer sua presença aqui, porque nesse último período que eu fiz o vídeo, que acho que foi contra o Flamengo, a derrota do Flamengo, o nosso canal, o SPFC Arretado, ele chega a uma marca simbólica de mais de 1000 pessoas ligadas aqui, sintonizadas, seguidores, como é que vocês queiram chamar. Então, para um canal pequeno, isso é uma marca muito simbólica. Então, aqui eu expresso o meu profundo agradecimento a todos que, de certa forma, se conectaram aqui, familiares que apoiam esse projeto, os amigos que passaram para os colegas, né? Eu tenho até pessoas da minha cidade, Campina Grande, que eu não conheço e está ligado no canal. Então, é um motivo muito orgulho chegar a essa marca de mais de 1000 pessoas aqui. Então, meu profundo agradecimento, meu carinho com todos vocês. É muito importante vocês estarem ligados aqui e, mais uma vez, eu agradeço isso. Dito isto, a gente vai para fazer a análise da eliminação do São Paulo. São Paulo perde ali nos pênaltis para o Atlético Paranaense de forma vergonhosa, perdendo todos os pênaltis. Mas, para mim, alguns pontos interessantes a ser observados, pelo menos nessa eliminação. Eu até comentei com um colega hoje, a eliminação ela já se dá ou se inicia quando o São Paulo leva o gol aqui no Morumbi. Porque o jogo estava 2-0, estava tranquilo, e até eu lembro que um colega meu falou, com esse gol complicou, e a gente viu realmente que complicou. Depois o cenário muda com a expulsão, logo nesse jogo, a partir da expulsão do Rafael, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas o mais interessante é ver que essa eliminação, ela tem um grande culpado, que para mim é essa diretoria amadora, né, e incompetente, por todas as outras escolhas que fizeram o São Paulo chegar aqui, e aqui eu deixaram primeiro o Carpini, né, como um comandante ali, que não agregou nada. Na verdade, eu acho que o Carpini ele ainda agregou alguma coisa nessa gestão, que foi mostrar que o São Paulo é muito grande e precisa de alguém grande para comandar. Mas depois a diretoria erra muito feio quando traz o Zubeldia, que graças a Deus espero que seja a última vez que eu falo desse cara, porque ele não agregou nada e ainda transformou um ambiente que já não era tão bom, totalmente complicado, com as expulsões, enfim, com tudo. E o Crespo, que para mim tem pouco culpa nisso aí, ele chega num momento onde vê que não tem nada, na minha visão não tem nada. E mesmo assim ele consegue fazer um excelente trabalho aí no Brasileirão. Então, para mim, culpado principal diretoria, depois os jogadores, porque o que a gente viu nesse jogo é o que eu sempre venho falando, são jogadores limitados, jogadores que não tem brilho, se a gente viu, não tem cunhão, vamos falar essa palavra certa, na hora de bater os pênaltis, a gente viu quem que foi bater os pênaltis, o Jandrei teve que bater um pênalti, uma coisa inacreditável. Enfim, então são muito, esses jogadores eles fazem, tem uma parcela grande de culpa nessa eliminação, mas é o que eu já venho falando, quem me acompanha aqui, como eu falei nesse período aqui, um elenco limitadíssimo. Só que a eliminação, como eu vinha falando desse cenário do Crespo, é uma eliminação que ela é, vamos dizer planejada, não é prevista. Porque quem acompanha o São Paulo nesse tempo, o Crespo, quando chegou, ele falou, o foco é brasileiro. E do brasileiro, esse final de semana a gente enfrenta o Vitória, talvez chegando até quase o G6. Então um time que na maioria da cabeça dos torcedores, e brigar para o rebaixamento, a gente já estava com um medo quase certo, hoje a gente está brigando no G6, no brasileiro, que é o foco, que era uma das coisas também que eu sempre comentava aqui, o São Paulo, esse time, por ser muito limitado, ele não dá para brincar com 3 competições como esses jogadores, como a diretoria falava. Então o Crespo, que é um cara muito sensato, muito inteligente, falou, o foco é brasileiro, já foi eliminado na Libertadores, da Copa do Brasil, e acho que a Libertadores, sendo bem sincero, vem pelo mesmo caminho. Sob todo esse contexto, pessoal, e até dentro ali do que a gente viu, e dessa crescente no Brasil, eu quero fazer até uma história, porque tudo isso muda pela capacidade de a gente jogar com 3 zagueiros,
que é uma coisa óbvia, já que a gente não tem lateral, e ontem a gente viu isso, né? O Cedric nem ataca, nem defende, e o Enzo, que ainda é o lateral esquerdo, que ainda tem uma vitalidade, que ainda tem garra, ele levou um vareio do Leozinho, o Leozinho que veio do futsal ontem, ele praticamente entortou e quebrou a coluna do Enzo. É óbvio que com o jogador a menos, desde os 3 minutos, estava cansado, mas assim, a jogada até do gol, se eu não me engano, saiu por ali. Mas a questão toda é que não temos laterais. O meio de campo ali, meio que consertado, saindo os nossos volantes Salles e Pablo Maia, que já não rendiam tão bem. E aí chegando o Bombadilha e o Marcos Antônio, que ontem não jogaram, o que mostra mais uma vez que esse não é a prioridade do Crespo, né? Mas são jogadores, o Marcos Antônio com muita mobilidade, o Bombadilha fazendo gols, é um volante que traz uma característica interessante, se vocês verem, que ele toca e rapidamente já aparece dentro da área, coisa que os nossos volantes, Pablo Maia e o Asa não estavam conseguindo. Então o Crespo também ajeita e sai, na minha visão, e até o Luciano, que ele tem uma grande parcela nessa recuperação do São Paulo, fazendo aquilo que ele faz melhor. Ele nem é centroavante, nem é camisa 10. Ele está nessa região aí, fazendo gols, dando assistência. Só que vem caindo nesses últimos tempos, e ontem também fez uma partida muito abaixo. Talvez pelo fato, e aí é outra limitação da gente, de o Luciano fazer muito isso bem quando tem um centroavante. Hoje a gente não tem centroavante, porque o Caleri machucado e o André Silva não dá para contar. Ninguém sabe quando é que vai jogar a bola. Então toda essa questão e essas mudanças aí também reflete que são coisas que eu falei aqui, os outros canais também falaram, que mostra que o Crespo não é nenhum gênio, né? O Crespo não é nenhum cara fora do normal. Mas é que o que a gente tinha era muito fraco. E o Crespo, por mais que não seja o gênio, tem uma capacidade muito acima desses outros que estavam fazendo com que essa melhora do São Paulo tenha ocorrido. E por que eu estou comentando isso? Porque, obviamente, na minha visão, como eu disse, uma eliminação que, para essa comissão, por esse trabalho que está se fazendo, talvez não vá ter tanto impacto, porque o foco é no brasileiro, mas para mostrar que a expulsão, e aí esse é um ponto muito interessante, um colega meu falou, a melhor situação ali era deixar o cara fazer o gol, porque o São Paulo com 11-11, pelo que a gente viu que o Atlético Paranaense não construiu, pelo que a gente vê que o Atlético Paranaense é um time que está brigando ali, meio de tabela da Série B, o São Paulo tinha condição de empatar o jogo, quem sabe até virar. Se tivesse 11-11 e mantendo o mesmo ajuste que a equipe estava tendo, por mais que tivesse algumas mudanças aí, o São Paulo ia brigar. Mas a expulsão foi um caso que teve muito impacto no jogo e o São Paulo depois não fez nada e sofreu. Chegando, culminando, obviamente, em tudo que eu falei nos pênaltis. O que se falou muito, né? Pouco eu vi se falando, você viu os torcedores, enfim, e os outros amigos aqui do canal, se lamentando muito e criticando muito a postura do time, deve ser feito, mas como eu digo, não podemos perder de vista, e você, torcedor do São Paulo, que o foco é brasileiro, acabou. Não dá. Porque assim, não tem como fazer mais. Se você esperar isso, você vai ser mais ilusão. É aquele modo iludido que o torcedor de São Paulo sempre cai. Então isso eu não vi poucos falando, mas muito eu vi falando dos batedores. O Sabino, que até pouco tempo nem o Sport queria, é o primeiro batedor, acho que foi o primeiro batedor do São Paulo. O Tapia, que acabou de chegar, reserva também, e o Jandrei, enfim, assumindo uma responsabilidade que não era dele, nem sei se ele assumiu, mas porque outros não quiseram. Então é preciso também fazer essa análise. Então muito se falou isso, mas esse é o São Paulo Futebol Clube. Os caras que bateram os pênaltis, hoje eles representam o São Paulo Futebol Clube. Um time extremamente limitado, que na minha visão, o Crespo que está vindo aí, ele já entendeu isso, e ele vai fazer o melhor dele dentro do Brasil. O resto é resto, como ele mesmo falou. Então, é isso, é encarar essa realidade do São Paulo e torcer para que o São Paulo, nessa arrancada no Brasileiro, consiga se classificar para as outras competições, no caso a Libertadores. Porque se for depender de resultados das Copas, a Copa do Brasil já está fora, e na minha visão, caso o São Paulo mantenha essa postura, principalmente de não focar na Copa, já que agora só tem 2 competições, o São Paulo, na minha visão, pode não passar pelo Atlético Nacional. E para essa comissão técnica, como eu já falei, vai ser normal, infelizmente. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa é a realidade do nosso tricolor. Bola para frente agora, não tem jeito. É enfrentar o Vitória
no final de semana, somar 3 pontos dentro de casa, que dá uma certa tranquilidade no Brasileiro e partir para cima para o Atlético Nacional. É isso que o São Paulo tem que fazer, beleza? Então, mais uma vez, chegando ao final do vídeo, se você gostou, se você está aqui, curta, compartilha com seus amigos, dê o joinha